vez nós iremos revisar um conteúdo também do segundo bimestre, que está dentro de análise sintática, ou seja, análise da palavra dentro da oração. Nós vamos falar sobre o verbo significativo e o verbo de ligação. Vamos primeiro para o verbo significativo. Quando eu falo em significar, é algo que é muito importante. Então, o verbo significativo é o verbo onde há significação, importância. É um verbo que liga um elemento a outro elemento. Professora, mas como eu vou saber se o verbo é significativo ou se ele está apenas ligando? O verbo significativo, ele não pode sair da oração. E um fato importante é que o verbo significativo ele vai estar indicando uma ação do sujeito. Exemplo, o rapaz, deixei bem destacado o verbo aqui para vocês, comprou um computador. Se eu retirar o verbo, o rapaz, um computador, ele é um computador? Que sentido tem essa frase? Tá, agora vamos trocar o verbo. O rapaz consertou um computador. O significado mudou totalmente. Na oração acima, o rapaz comprou um computador. Troquei o verbo, o rapaz consertou um computador. O significado, dá para você perceber que ele mudou totalmente. Então, além de não poder tirar esse verbo daí da oração, eu também não posso trocá-lo por qualquer outro verbo, porque o significado da oração com certeza vai mudar. Logo, se ele tem muita significação, se ele é muito importante dentro da oração, então é porque ele é um verbo significativo. Agora vamos para o verbo de ligação. Esse verbo ele está apenas ligando uma palavra a outra para melhor manter o sentido. Ou seja, se ele for retirado dali, não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer tanta falta. Vamos perceber que se retirado o verbo, a significação, a semântica e a lógica desta oração, elas vão continuar. Exemplo, o meu computador está quebrado. O meu computador ficou quebrado, trocando o verbo. O meu computador permanece quebrado. O meu computador continua quebrado. Eu posso ir trocando por qualquer verbo da lista de ligação que você ainda vai o visualizar como não funcionando, como um computador que está com defeito. Então, o verbo de ligação, ele funciona como uma ponte de ligação entre o que está sendo falado e a característica desse ser. Ou seja, em outras palavras, ele está sendo uma ligação entre o adjetivo e o sujeito, entre a característica e o sujeito. Aqui, tirando o verbo, ficou computador e quebrado. Se eu tirei o verbo aqui de ligação, vocês irão perceber ainda que dá para visualizar um computador quebrado. Se eu falar computador e quebrado, ainda eu irei entender que existe a presença de um computador quebrado ali. Então, principais verbos de ligação.
eu coloquei aqui bem destacado para vocês o verbo ser, porque ele é muito importante nessa relação. Estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar, viver, virar. Mas tem que ter bastante atenção nesse momento. Por quê? Esses verbos, eles só serão de ligação se eles não estiverem expressando movimento. Então, o verbo de ligação, ele não expressa movimento do sujeito. Qual que é o sentido do verbo de ligação? Ele vai expressar um estado ou um modo do sujeito. Ele não vai expressar ação. Se ele expressar ação, ele já não será um verbo de ligação, ele será um verbo significativo. Observação. O verbo ser está em destaque, foi a propósito que eu coloquei em destaque para vocês, porque os outros só serão de ligação se puder ser substituído pelo verbo ser e continuar tendo sentido a oração. Vamos a um exemplo bem simples. Maria anda ansiosa. Maria é ansiosa. Então, eu troquei pelo verbo ser. E a oração continua tendo ali um sentido. Maria anda ansiosa, trocou o verbo Maria é ansiosa. Então, ali está indicando o quê? Um estado, como a Maria está. Nesse caso aqui, eu quero só frisar algo importante que nós iremos ver bastante no decorrer dos nossos estudos. Quando eu falo aqui Maria anda ansiosa, ansiosa é uma característica de Maria. Ou seja, essa característica, ela também é chamada de adjetivo. Então, esse adjetivo, essa característica, ela é chamada de predicativo do sujeito. Então, professora, espera, o que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é o mesmo que a característica do sujeito.